mudança das políticas externas desses países fica evidente em meados dos anos 60. Ou seja, ambos passam a considerar o óbvio, óbvio na perspectiva de Moscou e de Washington, evidentemente. Temos recursos escassos, precisamos investir esses recursos em áreas que nos deem resultados garantidos. Na perspectiva de Washington, o resultado garantido é acabar com apoio a governos de esquerda ou reformistas e garantir a ascensão ao poder de governos claramente, indiscutivelmente anticomunistas. Esses devem ser apoiados. Esses devem ser aqueles que recebem nosso apoio expressivo. Não é à toa que em meados dos anos 60 para frente você vai ter uma onda de golpes militares na América Latina, cujos regimes autoritários vão ser todos, em maior ou menor grau, apoiados econômica e militarmente pelo governo Johnson e posteriormente pelo governo Nixon. Para além do apoio a regimes claramente anticomunistas, partir para uma tática de enfrentamento mais direta em algumas regiões. No Vietnã, o governo Kennedy tinha uma perspectiva de, para além da contra-insurgência, para além do apoio militar, dar apoio econômico para fazer com que comunidades rurais, por exemplo, do sul do Vietnã, tivessem condições de vida que as afastassem do interesse de apoiar grupos comunistas. Essa perspectiva mais pragmática vai dar lugar ao enfrentamento puro e simples. Nada de apoio econômico a comunidades rurais no sul do Vietnã, destruir o Vietnã do Norte, ponto final. No caso da União Soviética, também há uma mudança. Ao invés de apoiar economicamente países neutros, apoiar economicamente países que podem, no futuro, criar condições para um desenvolvimento socialista, não. Apoiar única e exclusivamente aqueles que se autodeclaram marxistas. Apoiar movimentos claramente marxistas, estados que propiciam condições para a criação de governos que vão se alinhar à União Soviética. Perceba que essa mudança das políticas externas, tanto norte-americana quanto soviética, no final dos anos 60 e início dos anos 70, vai gerar um resultado perverso no terceiro mundo. Que resultado perverso é esse? É um fortalecimento do processo de bipolarização no terceiro mundo e fortalecimento das tensões no terceiro mundo. No caso da América Latina, que eu citei anteriormente, esses regimes autoritários vão todos eles, em maior e menor grau, ter que enfrentar guerrilhas urbanas e ou guerrilhas rurais contra esse anticomunismo ferrenho que acomete o continente. Na África, a mesma coisa. O apoio que a União Soviética dá para movimentos guerrilheiros marxistas, em Angola, em Moçambique, vai fomentar apoios, contrapesos norte-americanos e guerras civis extremamente sangrentas. Então, o fim desse pragmatismo na relação entre Estados Unidos e União Soviética e terceiro mundo vai levar a um processo de maior bipolarização no chamado terceiro mundo e maiores tensões também. O caso que isso fica talvez mais evidente é o caso do Vietnã. E o caso do Vietnã é o caso que nós nos debruçaremos agora, como final da nossa aula, para um estudo de caso, para o que eu talvez considero o seu exemplo mais importante da confluência desses projetos terceiro-mundistas e, ao mesmo tempo, da mudança de relacionamento Estados Unidos e União Soviética com relação ao terceiro mundo. Queria fazer sobre o Vietnã as seguintes considerações, com foco em particular na participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Tá? Primeiro ponto importante, quando a gente fala de Guerra do Vietnã, no singular, a gente tem que ter clareza que são vários conflitos. Não existe guerra do Vietnã, são guerras do Vietnã. Conflitos que duram por 30 anos, 3 décadas. E em todos esses anos, você vai ter uma confluência de 2 guerras. De um lado, uma guerra de independência, mas é uma guerra de independência que ganha contornos crescentes e no final dos anos 60, início dos anos 70, praticamente predominante esse contorno,
de um conflito da Guerra Fria. Então é uma guerra de independência nacional que vai ganhando contornos crescentes de um conflito desse mundo bipolar. Ou seja, os Estados Unidos apoiando fortemente um dos lados na Guerra do Vietnã, o governo sul-vietnamita, e o governo do norte do Vietnã sendo apoiado por diferentes forças do mundo comunista, desde a União Soviética à própria China. Apesar de que não dá para comparar o apoio norte-americano ao governo do Vietnã do Sul com o apoio que o governo do Vietnã do Norte recebe tanto da União Soviética quanto da China. O apoio norte-americano foi algo descomunal, absolutamente descomunal. Mas é muito importante não perder essa perspectiva. Estamos falando de duas guerras em uma. É uma guerra de independência e, ao mesmo tempo, é um microcosmos da Guerra Fria. E que vai ter um impacto enorme nessas discussões sobre o que é terceiro mundo e como o terceiro mundo deve contribuir para libertar o terceiro mundo. Pensando na participação dos Estados Unidos, eu dividi essa participação em três fases, em três momentos. O primeiro momento é o que eu chamo aqui de uma participação indireta, quando os Estados Unidos apoiam a França. De 45 a 54, quem luta para impedir a independência do Vietnã, uma independência que é liderada por uma frente de esquerda com comando comunista, tendo Ho Chi Minh como talvez o líder mais importante, né? Quem luta no Vietnã para impedir a independência do Vietnã é a França, que vai sendo crescentemente apoiada econômica e militarmente pelos Estados Unidos. Ao ponto de, em 1954, no governo Eisenhower, um dado bastante chocante. Em 54, no governo Eisenhower, 3/4 dos custos de guerra franceses no Vietnã são pagos pelos Estados Unidos. Ou seja, quem financia, no final do conflito entre França e Vietnã, a guerra na Indochina, são os Estados Unidos. E o que justifica essa participação crescente dos Estados Unidos no conflito? Tanto o governo Truman, o governo Eisenhower e particularmente o governo Johnson vão bater em duas teclas. A famosa teoria do dominó, ou seja, se o Vietnã cair, se o Vietnã se transformar numa área comunista, a Ásia vai se comunizar. Toda a Indochina vai virar comunista, Malásia, Indonésia, você vai ter uma onda de comunização na Ásia. A primeira justificativa é a questão da teoria do dominó. E a segunda coisa que é colocada, e aí não tanto por esses governos, mas mais por estudiosos da Guerra do Vietnã, é a questão da credibilidade. Ou seja, os Estados Unidos conseguiram criar uma ampla aliança militar com vários países do mundo e precisavam dar um recado de que essa aliança seria válida e sólida toda vez que uma área comunista tentasse se expandir. Na visão norte-americana, o que configuraria uma expansão de uma área comunista. É claro que há vários autores, sobretudo de uma vertente mais à esquerda, que colocam que ambas justificativas, tanto a teoria do dominó quanto a própria ideia de credibilidade, elas são apenas máscaras, estão mascarando aí interesses econômicos hegemônicos nos Estados Unidos, sobretudo ali na região da Indochina. Bom, mas o fato é, essa participação indireta ela vai dar lugar a uma crescente participação no final dos anos 50 e, sobretudo, no início dos anos 60. Tá? Em 54, acontece um acordo de paz entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, em Genebra. Esse acordo estabelece a criação de 2 Vietnãs, tendo o paralelo 17, aqui está o Vietnã, Laos e Camboja, tendo o paralelo 17 como sua linha divisória. Só que os acordos de Genebra de 54, que estabelecem esses 2 Vietnãs, não criam 2 países permanentemente divididos. A ideia era de que em 2 anos, ou seja, em 56, ocorresse uma eleição unificada no Vietnã, sendo verificada por uma comissão internacional que reunificaria o país e daria o país à parte vencedora democraticamente. O que ocorre é que, em 1956, o governo do Vietnã do Sul, com o apoio direto de Washington, recusa-se a realizar eleições no Sul. É interessante isso, né? Como os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, se colocam como os baluartes da democracia,
e aqui exatamente apoiam a realização, né, de uma não eleição, e isso vai ser a base para a recriação de um conflito no Vietnã. Porque entre 54 e 56 a gente passa por quase que um cessar-fogo. Na medida em que as eleições no Vietnã do Sul não acontecem, iniciam focos guerrilheiros no Vietnã do Sul, apoiados pelo Vietnã do Norte, e em pouco tempo a guerra retorna. E quando a guerra retorna agora com uma participação norte-americana crescente. Como eu disse, no início, uma participação militar, mas acoplada com uma perspectiva de cooperação econômica, que é um pouco a perspectiva do governo Kennedy, ou seja, não adianta só ir para o enfrentamento, é fundamental também garantir condições sociais dignas para a população do Vietnã do Sul, a fim de que eles não se sintam atraídos pelos comunistas. E um outro ponto importante que o governo Kennedy levantava é partir para um enfrentamento radical pode, ao invés de acabar com o problema, ampliar o problema. Por que ampliar o problema, pessoal? Porque dependendo do grau de destruição que você gerar no Vietnã do Norte, você pode criar condições para uma alimentação infinita desses guerrilheiros. Quanto mais gente você mata, quanto mais plantações você destrói, quanto mais fome você espalha, maiores condições para radicalização você cria. Tá? Só que essa perspectiva mais pragmática do governo Kennedy, deixando bem claro que o governo Kennedy, apesar de ter essa perspectiva um pouco pragmática, teve também um papel de ampliar dívidas militares e ampliar apoio militar ao governo do Vietnã do Sul. Mas é preciso diferenciar o governo Kennedy do governo Johnson. O governo Johnson, 64, 65, é o que decide, toma uma decisão extremamente importante de iniciar ataques diretos dos Estados Unidos ao Vietnã do Norte. Não só bombardeios, mas também a utilização de tropas norte-americanas no Vietnã. Tropas essas que chegam em menos de 3 anos a 500 mil de soldados. Em 68, os Estados Unidos têm mais de 500 mil de soldados lutando no Vietnã. Tá? E é interessante que a cada aumento de tropas, ou aumento do ponto de vista dos bombardeios que se realizavam no Vietnã do Norte, o governo Johnson justificava-se junto à opinião pública com a afirmação de que a guerra estaria próxima ao fim, de que esta ofensiva seria a ofensiva final que destruiria, de uma vez por todas, a ameaça comunista da Indochina. E a cada aumento de tropas ou maiores investimentos militares no Vietnã, o tão resultado esperado não vinha. Na verdade, veio. No início de 68, os vietnamitas do Norte realizam uma enorme ofensiva contra o Vietnã do Sul e contra as forças norte-americanas, no que é chamado de ofensiva do Tet, deixando claro que se os Estados Unidos fossem vencer a guerra, essa vitória, se ela viesse, ela demoraria muito a acontecer. O terremoto foi tão grande nos Estados Unidos, e não há dúvida, 68 é um ano muito importante, não apenas nos Estados Unidos, mas num plano global, mas o terremoto foi tão grande do ponto de vista de manifestações da sociedade civil contra a participação norte-americana na guerra, que o próprio presidente Johnson anuncia que não concorreria à reeleição que ele tinha direito. Porque ele era vice do Kennedy, quando o Kennedy foi assassinado, ele sobe no poder como vice, e depois ele é eleito presidente, e poderia concorrer à reeleição. Ele decide não concorrer. E é nesse contexto que o Nixon ascende ao poder, e ascende já com uma plataforma de retirar as tropas americanas do Vietnã. Ou seja, fazer com que os próprios vietnamitas lutassem no lugar dos norte-americanos. O governo Nixon vai gradativamente desescalando a atuação militar norte-americana no Vietnã, ao ponto de, em 73, acontecer a assinatura de um acordo que estipulava que o governo do Vietnã do Sul deveria formar um governo de coalizão, englobando também os comunistas. Os Estados Unidos retiram as tropas do Vietnã do Sul em 73, esse acordo de governo de coalizão não dura nem alguns meses, e em pouco tempo o governo do Vietnã do Sul é tomado pelos comunistas, o Vietnã inteiro é comunizado, Laos e Camboja da mesma forma.
E, evidentemente, que isso passa para a sociedade americana e para a história da Guerra Fria não só como um enorme fracasso militar dos Estados Unidos, mas como um momento em que os Estados Unidos realizam um dos atos mais bárbaros de imperialização numa determinada região do globo. É interessante que o dominó que tanto Johnson falava aconteceu no máximo só na Indochina. Ou seja, Laos e Camboja tornam-se comunistas uma vez que o Vietnã também se torna comunista. Mas tirando a Indochina, você não tem uma queda em massa de países em direção ao bloco comunista. Mas essa mudança que eu sinalizei anteriormente, ela expressa muito bem essa passagem de uma visão mais pragmática da relação entre Estados Unidos e terceiro mundo, que em parte o governo Kennedy exemplifica, para uma visão mais, digamos, para o resultado, para obter resultados diretos, resultados mais efetivos, supostamente mais efetivos, por meio de um enfrentamento e por meio de apoio a governos anticomunistas autoritários. Queria fazer aqui 4 considerações finais para fecharmos as nossas reflexões. Primeiro ponto que eu gostaria de levantar, o que nós falamos lá na introdução da aula, para a gente pensar o pós-guerra não apenas como um momento de construção de um sistema bipolar confrontacional, mas também um momento de emergência do terceiro mundo, que tem um impacto enorme não só na Guerra Fria, influencia a dinâmica da Guerra Fria, mas influencia também as relações internacionais pós-Guerra Fria. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é pensar que a emergência do terceiro mundo ela resultou não só da própria independência afroasiática, não é simplesmente o surgimento de novos países que exemplifica essa emergência. É muito mais do que isso. É o surgimento de novos países, mas países que se organizam no plano internacional, construindo um projeto de terceiro mundo, projetos, na verdade, de terceiro mundo, com interesses específicos e com uma plataforma política específica. Muitos desses projetos eles vão ser bem-sucedidos, outros, muitos também não serão. Tá? O terceiro ponto que eu gostaria de salientar é pensar, aí sim, a relação entre Guerra Fria e emergência do terceiro mundo, como as relações entre Estados Unidos e União Soviética diante do terceiro mundo, se no final dos anos 40 e início dos anos 50 eram rígidas, vão se flexibilizando e vão ficando mais pragmáticas ao longo do tempo, final dos anos 50 e início dos anos 60. Ou seja, tanto Estados Unidos quanto União Soviética passam a ver com olhos melhores os países neutros ou os países que se posicionam como terceiro-mundistas, muitas vezes apoiando do ponto de vista econômico esses países. Mas como? A partir de um conjunto de decepções, tanto por parte soviética quanto por parte norte-americana, a gente vai ter uma mudança de política externa de Washington e de Moscou que vai levar a um enrijecimento dessas relações. Ou seja, Estados Unidos apoiando aqueles aliados que lhes são fiéis e União Soviética apoiando também aliados supostamente fiéis. E aí o que você vai ter nos anos 70 é, ao invés de um mundo no qual a bipolaridade aparece um pouco mais flexível, você vai ter, pelo menos no terceiro mundo, se no norte isso não vale, pelo menos no terceiro mundo, você vai ter um enrijecimento da bipolaridade e um aumento das tensões em várias áreas da periferia. Tanto é que vários autores entendem que o processo de normalização das relações entre Estados Unidos e União Soviética, que nós vamos discutir na próxima aula, conhecido como um processo de détente, que vai atingir o seu ápice exatamente no início para meados dos anos 70, muitos autores entendem que esse processo de normalização das relações entre Estados Unidos e União Soviética vai entrar em crise exatamente por causa dessa bipolarização no terceiro mundo. Em Angola, em Moçambique, na América Central, no Oriente Médio, são as tensões do terceiro mundo, para muitos autores, que levam à crise da détente e a um novo conflito entre Estados Unidos e União Soviética no início dos anos 80, que para vários estudiosos vai ser responsável pela crise da União Soviética
no final daquela década. Então, a pergunta central da aula se fecha aqui. De que maneira a emergência do terceiro mundo relaciona-se com a Guerra Fria? A gente percebe que não só a emergência do terceiro mundo pautou uma mudança de política externa de Estados Unidos e União Soviética, como essa mudança de política externa nas suas várias fases vai fazer com que o próprio relacionamento entre as superpotências, num determinado momento, passe por mudanças muito importantes também. Essa questão do relacionamento entre as superpotências, tanto no que alguns autores chamam de coexistência pacífica e, posteriormente, no que alguns autores vão chamar de détente, a gente vai discutir na próxima aula.